de falar acerca do batismo nas águas. Gostaria, neste momento, de falar sobre o batismo nas águas. Texto base para isto, Mateus, capítulo 28, sem delonga, né? Mateus, capítulo 28, e o versículo de número 19. Mateus 28 e o versículo de número 19. Palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vai dizer assim: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as. Vejam, Mateus 28, 18, palavras do nosso Senhor Jesus, ou palavra do nosso Senhor Jesus. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a primeira coisa que nós podemos aprender é que o batismo não foi inventada ou inventado por homem. Não fui eu que inventei. Não foi igreja e nem religião que inventou. O batismo nas águas é uma ordenança de Jesus. Batismo nas águas é uma ordem de Cristo para mim e para você. Pois a palavra de Deus diz: aquele que crer e for batizado, este será salvo. Aquele que crer e for batizado, este será salvo. A gente já vai chegar lá. Mas a primeira coisa que eu aprendo é que o batismo é uma ordem de Deus. Eu costumo dizer o seguinte, apóstolo, que o batismo nas águas não é um sentimento. Ah, eu vou me batizar quando eu sentir no meu coração. Eu vou me batizar quando eu estiver preparado, aí eu me batizo. Eu vou me batizar nas águas quando Deus confirmar no meu coração que eu tenho que batizar nas águas. Não. Não. Batismo nas águas independe se você sente ou não sente. Se Deus confirmou ou não confirmou de você batizar nas águas. O batismo nas águas é uma decisão. Amém. É uma decisão. O apóstolo Paulo e Silas, quando estavam naquela prisão de segurança máxima, você conhece a passagem bíblica? E perto da meia-noite eles louvavam, adoravam a Deus. Um terremoto
quebrou os grilhões, as cadeias, as portas se abriram e o carcereiro quis tirar a vida, com medo dos presos matarem ele. E o apóstolo Paulo disse para ele não fazer aquilo. E ele vai perguntar, mas o que eu faço? O que eu devo fazer então para salvar a minha vida? Então Paulo vai dizer, crê em Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. E o que a palavra de Deus vai dizer em Atos dos Apóstolos? Que em seguida Paulo e Silas vai à casa dele, o carcereiro trata ali as feridas e está escrito que ele é batizado nas águas, bem como toda a sua família é batizada nas águas. Glória a Deus. Mas qual foi o fator principal para que aquele carcereiro fosse salvo, bem como toda a sua família? Foi a decisão que ele tomou. Ou ele tirava a vida dele, a espada já estava posta, ou ele depositava sua fé, passasse a crer na palavra que o apóstolo Paulo estava pregando. E ele decidiu então. Ele decidiu lançar mão da morte, da espada, de tirar a vida e crer na palavra que o apóstolo Paulo estava pregando. Ele creu e foi batizado. Ele creu, foi batizado e foi salvo, ele e toda a sua família. Veja que ele teve de tomar uma decisão. Uma decisão. E ele ouviu. Ele não precisou, aquele carcereiro, ficar ouvindo um monte de pregações, apóstola. Não. E muito menos ficar questionando, perguntando para um para outro o que achavam. Não precisou consultar ninguém, apenas o apóstolo Paulo que estava ali presente. E foi uma decisão certa, tão certa, que a sua família também seguiu o mesmo exemplo. Né? Uma decisão de um chefe de família acabou ganhando toda a sua casa para Jesus. Toda a sua casa. Então, quando decidimos algo, é certo, é pontual, é firme, né? Devemos decidir firmemente. Eu me recordo de Daniel, que decidiu firmemente. Porque quando você decide algo firmemente, não aparece, você fecha as brechas para aqueles que tentam colocar dúvida no teu coração. Verdade. Para que não haja sombras de dúvida. Exatamente, porque sempre pode aparecer alguém para falar assim, mas você tem certeza do que você está fazendo? Espera, não é muito cedo para você... Vozes surgem. Sim, muitas. Pessoas são próximas. Inúmeras vozes que surgem para a pessoa. Sim, mas você tem certeza disso? Você não acha muito precoce? Precipitado? Exatamente. Você não acha que você deve aproveitar um pouco mais a vida? Você é muito jovem para isso. Pecado errado é a pessoa ficar procrastinando. Procrastinando. Deixa para depois eu me batizo. O mês que vem eu me batizo. No próximo batismo, no ano que vem eu me batizo. Quando eu largar o vício eu me batizo. Quando chegar o final de ano eu me batizo. E se Jesus volta antes? E se Jesus volta antes do final do ano, da semana que vem, do mês que vem? Porque a palavra de Deus diz, aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele carcereiro, ele tomou a decisão. Ele decidiu. Foi salvo ele e toda a sua família. Segunda coisa, preste atenção. Segundo, o batismo nas águas, ele é um testemunho público.
Preste atenção. Batismo nas águas é um testemunho público. Como está escrito no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8 e o versículo de número 12. Vamos conferir. Atos, capítulo de número 2, ou melhor, 8, 12, que diz assim. Capítulo de número 8 e o versículo de número 12. 8, 12. Que diz exatamente assim, olha. Quando, porém, deram crédito a Felipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados. Iam o quê? Sendo batizados. Assim, homens como mulheres. Vou repetir. Quando, porém, deram crédito a Felipe, a palavra de Deus, que Felipe estava pregando, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, tanto homens como mulheres. Testemunho público. A igreja crescia, a igreja se multiplicava, o reino de Deus estava sendo proclamado, e as pessoas crendo e se batizando nas águas. Aleluia. A confirmação publicamente de que elas estavam crendo em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. O batismo é a profissão, profissão de fé. É você proferir, é você confessar que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Não às escondidas, mas publicamente, diante de Deus e diante dos homens. Você está compreendendo? Terceiro, presta atenção. Significado do batismo. Significado do batismo é morte para o mundo. Morte para o mundo. A nova vida em Jesus Cristo. No livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 12, vou pedir para minha esposa ler. Colossenses, capítulo 2, e o versículo de número 12. Presta atenção. Então nós já aprendemos que o batismo nas águas é uma ordem de Deus. Segundo, aprendemos que testemunho, ele é uma confissão pública. É uma confissão pública. As pessoas, elas iam crendo e iam sendo batizadas nas águas por imersão. Vamos chegar lá. Não é aspersão, não. É imersão. Compreende? Terceiro, o significado do batismo. Colossenses capítulo 2, versículo de número 12, apóstolo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. O batismo é isso. É morte para o mundo e vida nova em Jesus Cristo. Aleluia. Quando uma pessoa ela se batiza nas águas, lembra quando
quando Nicodemos foi ter com Jesus à noite. Lembra, Nicodemos, ele era um homem religioso. Ele conhecia o Pentateuco de cor e salteado. Era um homem religioso ao extremo. Mas quando ele foi ter com Jesus à noite, você lembra o que Jesus disse para ele? Jesus disse para ele o quê? Daquele diálogo que ele teve, Jesus disse o quê? Nicodemos, o que importa é que você venha nascer de novo. Nicodemos indaga e vai dizer, mas como pode eu, sendo já da idade que sou, estou velho, poderei eu voltar ao ventre materno da minha mãe, nascer novamente? Então Jesus ele vai dizer, não, Nicodemos, é aquele que não nascer da água e do Espírito. Ou seja, o Senhor Jesus estava dizendo para Nicodemos, Nicodemos, você precisa morrer para este mundo, para esta religiosidade e nascer de novo para uma nova vida. Quando a pessoa ela é batizada por imersão, naquele momento aquela pessoa está sendo literalmente, espiritualmente falando, sepultada. Ela está morrendo para um novo nascimento. Você compreende? Morrendo para poder nascer da água e do Espírito de Deus. Como está escrito em Colossenses capítulo 2, verso 12, vou pedir para minha esposa ler novamente. Que diz: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. No quê? No batismo. Sepultado com ele no batismo. Jesus, ele se batizou? Sim. Jesus, ele se batizou nas águas para nos trazer o exemplo. Eu já vou chegar lá. Tendo sido sepultado com Cristo no batismo. Quando nós nos batizamos, nós estamos sepultando o velho eu. O velho passado. Aquele passado triste, pecaminoso. Para você estabelecer na sua vida uma vida nova. Uma nova vida na presença do Senhor. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer, depois dele ter sido batizado por Ananias, o apóstolo Paulo foi batizado por Ananias. Ele vai dizer, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo Jesus que vive em mim. Quem era o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja. O apóstolo Paulo era um homem religioso ao extremo, a ponto de matar por causa da religião. Era um homem sanguinário, era um homem perverso. Mas quando ele se batizou nas águas, ele sepultou esse velho homem. Aleluia. Ele sepultou ali aquela velha criatura. Glória a Deus. O apóstolo Paulo sepultou aquele sanguinário, aquele perverso, aquele perseguidor da igreja. Vingador. Vingador, ele sepultou aquilo. Quando você se batiza nas águas, você também sepulta tudo isso e muito mais. E quando Paulo saiu das águas do batismo pelas mãos de Ananias, no que o apóstolo Paulo foi transformado? Numa nova criatura. Aleluia. Cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Um homem usado por Deus. As epístolas dele estão inseridas na palavra de Deus, que nos traz ensinamentos tremendos. Antes era Saulo, né?
Deus mudou até o nome dele. Aleluia. Já não te chamará mais Saulo, mas Paulo. E tornou-se um novo homem, porque ele sepultou aquela velha criatura. Isto é batismo nas águas. A pessoa muda, ela se converte, o Espírito molda a vida dela como moldou a vida do apóstolo Paulo. Isso é muito forte, né, apóstolo? Sim. Maravilhoso. Glória a Deus. Aquele homem sanguinário, aquele homem justiceiro, né, que gostava, tinha alegria, satisfação em fazer justiça com as próprias mãos. Que mudança! Porque sepultou, né? Porque sepultou. Vou pedir para você ler a última vez, Colossenses capítulo 2, verso 12. Tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Glória a Deus. Vocês estão vendo a importância do batismo nas águas? Primeiro, é uma ordenança do Senhor. Segundo, deve ser uma confissão pública, como está em Atos capítulo 8, versículo 12. As pessoas iam crendo na pregação e iam sendo batizadas publicamente. E não tem coisa melhor, né? Porque Não tem. é uma honra para nós estarmos em obediência ao Senhor, honrando a Ele através desta confissão. Louvado seja Deus. E terceiro, o batismo nas águas é o sepultamento da velha criatura e o renascer em Cristo Jesus, como o próprio apóstolo Paulo. Parte B, acerca do batismo nas águas. A pergunta que não quer calar. Batizei quando eu era criança. Vale? Esta é uma pergunta recorrente, frequente, porque geralmente quando nós evangelizamos um católico, quando um católico vem na igreja e nós falamos do batismo nas águas, eles logo dizem: não, mas eu já sou batizado. E aí você vai perguntar para esta pessoa quando que ela foi batizada. E aí ela vai responder: eu fui batizado quando criança. Quando eu era bebezinho. Fui batizado, meus pais me batizaram. Deixa eu te falar uma coisa, preste muita atenção. Nós amamos muito, nós temos muitos católicos na igreja. Católicos, espíritos, enfim. Amamos a todos. Mas eu preciso te falar. Eu preciso falar para você de maneira que você possa tomar conhecimento da verdade. A palavra do Senhor diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você sabia que geralmente no catolicismo há uma tradição de que se um casal tiver um filho, a primeira coisa que tem que fazer é levar esta criança para o padre e batizar essa criança. Caso contrário, os católicos geralmente não têm conhecimento disso. Essa criança ela vai para o limbo. Isto na religião católica, ok? Isso da religião católica. Eles introduziram isto nos seus estatutos. O que é a palavra limbo? A
palavra limbo significa que se aquela criança ela não for batizada na Igreja Católica Apostólica Romana, ela vai para o limbo. E o que é o limbo? Limbo significa ser lançada no inferno. Limbo significa ser lançada no inferno. Logo, por que eles introduziram isto? Para que a tradição católica perdurasse, ou perdure, de maneira que, quando um casal tem um filho, eles levam imediatamente essa criança para ser batizada, achando eles, apóstola, que aquele pecado, aquela maldição de Adão, do primeiro Adão, não vem atingir aquela criança. E se os pais não fizerem, essa criança vai para o limbo, essa criança vai para o inferno. Agora presta atenção nisso. Os amados já ouviram falar do padre ou do Papa Bento XVI? Este Papa, eu acho que foi no ano de 2007, eu não me lembro agora, mas faz muito tempo. Um Papa muito abençoado. Eu diria até que um Papa de Deus, viu, apóstola? Sim. Por quê? Este Papa, inexplicavelmente, e esse ponto de interrogação ficou até para os católicos da época, e até quem não era católico, ficou aquele ponto de interrogação do porquê que ele pediu para sair. Com a alegação de que estava com problemas de saúde. Ele dizia que estava com problema de saúde, então ele pediu afastamento da liderança da Igreja Católica. Quando, na verdade, se descobriu, isto está no G1, você pode estar puxando lá, é só você dar um Google lá, dizendo assim, limbo, Padre Bento XVI, você vai ver a reportagem todinha ali. Por quê? Não foi porque ele tinha problema de saúde. Se eu disser para você que ele está vivo até a data de hoje, com 94 anos de idade, se brincar, a saúde dele está melhor do que a minha. Se bobear, a saúde dele está melhor que a tua. Então, por que é que esse Papa ele foi afastado da Igreja Católica? Sabe por quê? Porque caíram para cima dele. Porque ele quis abolir, ou seja, tirar esse negócio de que criança que não for batizada na Igreja Católica vai para o inferno. Ou seja, ele quis corrigir um erro grave, gravíssimo. Por quê? Porque quantos católicos que batem no peito dizendo assim, eu fui batizado da Igreja Católica, eu sou católico apostólico romano, sem nunca ter sido. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque a palavra de Deus diz que é preciso crer primeiro, para depois ser batizado, não ao inverso. A palavra de Deus diz que é preciso crer primeiro. Aquele que crer e for batizado, este será salvo. Uma criança recém-nascida, minha querida apóstola, ela crê em quem, pelo amor de Deus? Em nada. Se nem consciência do que é certo e do que é errado ela sabe. Exatamente. Essa criança vai ter que crescer, ela vai ter que se tornar uma pessoa adulta para ela decidir no que ela vai crer.
Mas até então isso tem sido imposto imposto nesta pessoa, dizendo: você vai ter que ser católico. É como que um carimbo, uma obrigação de que aquela pessoa teria que ser. E se não for, vai para o inferno. Mas esse padre, este Papa Bento XVI, ele tentou corrigir. Mas ele não conseguiu. Porque caíram para cima dele. E ele teve de pedir afastamento, dizendo que estava com problema de saúde, quando não tinha problema de saúde nenhum. Está vivo até hoje, com 94 anos de idade, se bobear, com saúde melhor do que a nossa. Você está compreendendo? Como que pode? Quando a palavra de Deus diz no livro de Marcos 16:16, vou pedir para minha esposa ler. Marcos, capítulo 16, versículo de número 16. Ou seja, o batismo é um ato de fé. Criança recém-nascida tem fé em quê? Uma criança recém-nascida tem fé em quê? Batismo é um ato de fé consciente, onde primeiro se crer, depois se batiza, não ao contrário. O que a palavra de Deus diz? Quem crer e for batizado será salvo. Não é quem for batizado e depois crer. Não. Não é isso que Jesus ensina. É quem crer e for batizado será salvo. Mas o que não crer será condenado. Agora, a tradição católica diz que se uma criança recém-nascida ela não for batizada, para não tirar o pecado de Adão e aquela maldição não venha, e ela vai para o limbo, ela perde a salvação e ela vai para o inferno. Antes da minha esposa ler, deixa eu te dizer uma coisa. A única coisa e o único que pode tirar a maldição do pecado de sobre o homem, de sobre o ser humano, é o sangue precioso de Jesus. O sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está compreendendo? É o sacrifício vicário do nosso Senhor Jesus. Por isso que a palavra de Deus vai dizer: é aquele que crer. Se você crer no sacrifício vicário do nosso Senhor Jesus, do sangue dele que foi derramado na cruz para perdoar os nossos pecados, se você crê nisso e depois você for batizado, você vai ser salvo. Não é o contrário. Você entende isso? Lamentavelmente esse Papa não conseguiu. Imagina o sentimento que ele deve ter sentido. Tentei corrigir, mas não deixaram. E hoje quantas pessoas que quando você fala do batismo nas águas, ela batem no peito e diz assim: eu já fui batizada. Esse batismo não é válido. Biblicamente esse batismo não é válido. O batismo válido é aquele que você crê primeiro, depois você batiza. Não o contrário, meu amado. Olha a resposta de Jesus. Marcos capítulo 16, verso 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Mais uma vez. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Tá aí. É quem crê primeiro. E depois o batismo. Você, apóstolo,
batizou primeiro ou teve que crer primeiro? Tive que crer primeiro. Para depois ser o quê? Batizada. Jesus deu esse exemplo para mim e para você, meu amado. Lá no Rio Jordão estava João Batista batizando. Jesus, ele não foi batizado. Jesus, ele foi levado ao 8º dia para ser apresentado. Ele foi apresentado. E quando adulto, ele foi batizado para nos dar o exemplo. Para nos dar o exemplo. Quando João olha para eles assim, eu não sou digno. E Jesus vai dizer assim, não importa, você vai ter que me batizar. Para que se cumpra a lei. A justiça. E João o batizou nas águas do Rio Jordão. E a Trindade se reuniu. Pai, Filho e Espírito Santo. Quando você se batiza, a Trindade se reúne também na sua vida. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é introduzido em você. Uma voz bradou dizendo, este é o meu Filho amado. E o pombo sobre a cabeça de Jesus. Eu espero que o Espírito Santo ele esteja falando aos corações neste momento, de maneira que você não seja mais enganado, mas que creia e seja batizado e seja salvo para a glória de Deus. O que eu aprendo mais? As bênçãos de ser batizado nas águas. Presta atenção nisso. O batismo é para discípulos de Jesus. Discípulos é aqueles que são seguidores de Cristo. Esses discípulos batizados são integrados ao corpo de membros de Cristo e assim podem participar da ceia e exercer funções junto à igreja composta pelos demais membros. Depois que os discípulos todos estavam batizados, apóstolo, Jesus reuniu eles para servir o que para eles? A ceia. A ceia. Por isto que o correto, quando uma pessoa participa da ceia, seja necessário que ela seja batizada nas águas. Sendo assim, ela já faz parte do corpo de Cristo. Porque a ceia é o corpo de Cristo. O pão que representa a carne, o suco de uva que representa o sangue de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo. E faz parte do corpo de membros de uma igreja. A pessoa participa da ceia do Senhor. Amém, amados? Segundo, requisitos para o batismo nas águas. Muitas pessoas perguntam isso, né? Sim. Mas qual é o requisito para que eu possa me batizar nas águas? Primeiro, crer em Jesus. Veja o que está escrito em Marcos 16:16. Crê, o que crer e for batizado, ele será salvo. Crer em quem? Em quê? Em Cristo. Crer em Jesus. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso de número 36 ao 37, vou pedir para você ler, apóstolo. Atos 8, 36 e 37, fala-nos de Felipe
e de um rapaz, eunuco, que vinha numa carruagem. Ele vinha lendo um livro de Isaías, mas só que ele não conseguia entender o que estava escrito naquele livro. Ele não entendia. Então aquela carruagem para, Felipe entra e vai evangelizando aquele eunuco, né? Sim. Vai falando de Jesus. Você entende o que está escrito aí? Não, não entendo, não consigo entender. Aí Felipe começa a descodificar, a ler para ele, interpretar aquele livro. E ali ele aproveita a oportunidade e vai falando de Jesus, vai falando de Cristo, vai falando de Jesus. Até que chega um ponto que Felipe vai perguntar: você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Ele vai dizer: eu creio. Eu creio, mas aonde tem água aqui? Eu quero me batizar. E eles estão caminhando e tem uma poça, uma poça d'água. E Felipe vai dizendo: oh, pode ser aqui mesmo eu batizo você. Se você crê, eu vou batizar você nas águas. Não é isso que está escrito? Lê aí para mim, apóstola. 36, 37. Atos 8, 36 e 37, que diz: E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui a água. Que impede que eu seja batizado? Olha isso. O que impede que eu seja batizado? Esta é a palavra que Deus quer ouvir de muitas pessoas depois desta explicação aqui. Não existe limbo. Porque Jesus ele vai dizer: deixar vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Jesus que falou isso. Não foi a igreja católica, não foi a igreja evangélica, foi Jesus que disse: deixar vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Se acontecer um problema ou de uma criança, o bispo Roberto, pastor Aquila, perderam uma criancinha, essa criancinha é inocente, é o reino de Deus, está salva. Você está compreendendo? E este eunuco disse: o que, apóstola? O que impede? O que impede que eu seja batizado? Olha ali uma poça d'água, Felipe. O que impede de eu ser batizado? Eu creio em Jesus. Lê 36 e 37. E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandando parar o carro, e desceram ambos as águas, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Os dois desceram as águas. Você está entendendo? O que impede você de ser batizado? Nada pode impedir você de ser batizado. Nada. Nada pode impedir você de ser batizado nas águas. De você entregar sua vida para Jesus. A sua salvação é individual. Nada pode impedir você de entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Se porventura alguém tem alguma dúvida acerca, por exemplo, muitas pessoas que são amaziadas, moram juntas, enfim, você pode vir tirar essa dúvida pessoalmente conosco. Nós vamos te ajudar da melhor maneira possível para que você possa resolver isto. Segundo, o eunuco foi batizado, apóstolo? Foi batizado. Nada impediu. Nada impediu, nem o fato dele ser eunuco. Nem isso. Nem isso. Decidiu entregar a vida para Jesus. Decidiu. Segundo, o
que é o batismo nas águas? Arrepender-se. Você se converter. O que é converter? O que é converter? Alguém que me ouve e me vê neste momento já fez aquelas aulas no Detran, no Autoescola? A minha esposa vai fazer breve. Em nome de Jesus. Toma posse. Em nome de Jesus. Pai. Em nome de Jesus eu creio. Nós aprendemos muito aquela flechinha que aponta para a esquerda ou para a direita. Quando você vai fazer autoescola, você aprende que aquela flechinha, tanto para a direita e para a esquerda, chamamos isso de conversão. De repente tem uma linha reta e uma flechinha para a esquerda e outra para a direita. Você precisa fazer uma conversão. E aí você converte ou para a direita ou para a esquerda. Ou de repente é o fim da linha, é uma rua sem saída e só tem duas conversões. Você precisa se converter. Ou seja, se eu estou trilhando, andando no caminho que não condiz com a palavra, uma vida errante, uma vida destruída, uma vida desregrada, uma vida promíscua, uma vida de vícios, de destruição. Quando você tem um encontro com Cristo, você se converte. Significa mudança de rota. Você está compreendendo? A conversão é isso, é você mudar de rota. Não vou mais seguir por este caminho. Eu me converti ao Senhor. O Senhor mudou a minha rota. Ele é o nosso guia. Só Ele pode convencer o homem de todo pecado. Isto chama-se conversão. Quantos ex-viciados nós temos na igreja? Ex-prostitutas, ex-traficantes, ex-isso, ex-aquilo, ex-alguma coisa. Porque se converteram, mudaram de rota. Tiveram as suas vidas transformadas. O Saulo se converteu, se transformou no apóstolo Paulo. Mudou de rota. O Simão Cirineu, que desceria para a esquerda, ele teve que se converter à direita quando tomou a cruz de Cristo para levar a cruz até o Calvário. Ele se converteu. Você está compreendendo? Estou pregando para pessoas que precisam se converter, que precisam mudar de rota. Você está caminhando para o abismo, caminhando para um lugar errante. Você precisa se converter, mudar essa rota. Em nome de Jesus. Então, chama-se, o batismo é o arrependimento. Eu me arrependo desse caminho que eu estava levando. Quero me converter ao Senhor. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38, vai dizer claramente sobre isso. Atos 2 e o verso de número 38. Já estamos caminhando para o fim. Que diz assim: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Leia mais uma vez, Atos 2:38. E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado. Seja o quê? Batizado. Seja batizado. Sepulte esse velho eu. Em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu quero fazer uma pequena observação.
como consequência de crer em Jesus, arrepender-se é nascer de novo. Temos que o batizado precisa estar com a vida acertada com os padrões bíblicos. O batizado precisa estar com a vida acertada com os padrões bíblicos. Não é os padrões bíblicos se acertar ao seu modo de viver. Não. É os padrões bíblicos que precisam ser acertados em nós. Nós sermos moldados pela palavra, não eu querer moldar a palavra de Deus. Não é eu que dito as regras, é a palavra de Deus que vai me moldar. Eu vou negar o meu eu. Jesus disse, aquele que quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. É negar o meu eu e fazer a vontade de Cristo. Aí diz mais, na observação que eu coloquei aqui no esboço, arrepender-se é nascer de novo. Temos para nós que o batizado precisa estar com a vida acertada com os padrões bíblicos, ou seja, não pode ser amigo do mundo. Não pode, se resume a isso, não pode ser amigo do mundo. O que é ser amigo do mundo? É você amar as coisas erradas deste mundo. Tem gente que ama. Tem gente que ama as coisas erradas do mundo. Tem gente que está na roda dos escarnecedores, bebendo, usando droga e ama estar ali. E a palavra de Deus diz que nós não devemos nos assentar à roda dos escarnecedores. E a palavra de Deus diz, leia para mim aí, apóstola, Tiago capítulo 4, versículo de número 4. Você não pode ser amigo do mundo. Isso é muito sério, isso aqui. Amigo do mundo vai dizer o seguinte aqui no livro de Tiago, capítulo 4, versículo de número 4. Ou seja, nós devemos lutar contra os vícios e lutar também contra os maus costumes que o mundo tem vivido ultimamente. Principalmente na época em que nós estamos vivendo. Tiago 4,4 diz assim: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Lê novamente. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É sério isso ou não é, apóstolo? Seríssimo. Quer ser inimigo de Deus, seja amigo do mundo. Seja amigo do mundo. Das coisas erradas deste mundo. Das idolatrias deste mundo. Os vícios que o mundo oferece. A promiscuidade. As coisas errantes que o mundo oferece. Que o diabo oferece. Se a pessoa quiser ser inimiga de Deus, é só ela amar essas coisas. Mas a pessoa que quer ser amiga de Deus, ela vai ser inimiga do mundo. Às vezes seremos taxados de caretas, né, apóstolo? Exatamente. De quadrados, disso, daquilo. Mas o que importa, como diz a palavra, não é agradar a homens, mas sim agradar a Deus. Finalizo para dizer, o batizado não é alguém que vai mudar de vida. Ah, vou me batizar, minha vida vai mudar. Opa, não, presta atenção. O batizado não é alguém que vai mudar de vida. É alguém que já mudou a vida
pelo poder de Deus. Glória a Deus. Vou me batizar para mudar de vida. Não. Não. O batismo é alguém que já mudou. Mudei a minha vida pelo poder de Deus. Mudei o meu eu, o meu ser, pelo poder de Deus. Eu não vou me batizar para mudar de vida. Não. Mas o poder de Deus já mudou a minha vida de dentro para fora. Jesus disse: aquele que crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Para a honra e a glória do nome do Senhor. Portanto, no dia 26, né, apóstolo? Sim. Nós teremos o quê? Batismo nas águas. E aqueles que decidam, vou nem dizer que desejam, sabe? Eu entendo que é preciso que haja o desejo, mas mais do que o desejo é preciso que haja decisão. E essa decisão pode ser tomada hoje, agora. Exatamente. Basta ela crer. Repito, não é ser batizado quando criança para depois crer, não. É crer agora e ser batizado. E você será salvo. Eu quero fazer uma oração. No dia 26 deste mês teremos o grande batismo nas águas. Praticamente todos os meses, aqui na nossa sede, nós temos realizado o batismo nas águas. E eu quero e terei o imenso prazer de batizar você. Se você deseja se batizar nas águas, entregar sua vida para Jesus, você pode estar entrando em contato com a minha esposa pelo WhatsApp. Sim, através do 96647 1515. 6647 1515. Glória a Deus. Eu vou pedir para que você faça uma oração, apóstolo. Amém. Para que o Espírito Santo ele possa iluminar a mente, o coração, a vida de todos quantos acompanharam este estudo acerca do batismo nas águas. Falemos com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, sabemos que o Teu Santo Espírito, ó Senhor, é que convence o homem, meu Pai, de todo o pecado. Meu Deus, e assim o faz, meu Senhor, mudar, meu Pai, mudar a rota, mudar a vida, Senhor, fazer a conversão, meu Deus. Pai querido, que o Teu Santo Espírito nessa hora venha tocar em cada coração nesse momento, Senhor. Meu Deus, trazendo luz à mente, assim como aquele carcereiro em sua perturbação, naquele momento, meu Senhor, em que viu e achava, meu Deus, que estava todas as celas vazias, que todos haviam fugido, meu Senhor, e ele já sabia que seria a sua morte. Meu Deus, assim como aquele carcereiro que, ao perceber que ali estava, ele pediu uma luz. É verdade, ele pediu uma luz, meu Pai. E assim, meu Deus, o Teu servo, o apóstolo Paulo, Senhor, falou a ele, explicando, meu Deus, que ele era necessário que assim ele cresce no Senhor como seu único e suficiente Aleluia, Salvador, cresce no Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que veio ao mundo, meu Deus, e assim, meu Senhor, pode nos trazer a salvação, meu Pai, em nome de Jesus, assim como Ele aceitou, que esta pessoa possa, meu Pai, nesse momento, ser iluminada pela Tua presença, pelo Teu Santo Espírito, que cada mente, meu Senhor, seja esclarecida, que essa pessoa possa reconhecer, meu Deus, e assim decidir, meu Pai, reconhecer que desse mundo, meu Pai, nada tem a lhe oferecer. Nada. Meu Deus, que esse mundo só traz, meu Senhor, pecaminosidade, meu Pai, tristeza, meu Deus, que as ilusões, meu Pai, de nada acrescentam em sua vida, meu Pai, porque quantas não foram as noites em claros que de repente essa pessoa passou, quantas overdoses essa pessoa não já teve,
teve. Meu Deus, quantas pessoas, relacionamentos frustrados, Sim, meu Jesus. Senhor, esta pessoa não já teve, meu Pai. Meu Deus. Quantas desilusões, meu Senhor, esse homem, essa mulher Sem não já contar a viveu. tristeza da Meu Deus, essa alma. pessoa que se encontra em depressão nessa hora, essa pessoa que busca em coisas vãs, meu Senhor, ilusões, meu Pai, verdade, noites atrás de Senhor. noites, vícios, O meu Espírito Deus, Santo toca, meu Pai. tantos, meu Senhor. Preencher, meu Em Pai, nome a do sua Senhor alma, o Jesus seu Cristo, vazio. meu Pai. Meu Deus, sabemos, meu Deus, que o único preenchimento é através do Santo Espírito. Só o Senhor, Por isso, meu Pai. Deus, que venhamos, Pai amado, assim, meu Deus, nos conscientizar Para que a glória precisamos do de Senhor. ti, que sem ti nada podemos fazer Em e que essa nome de pessoa Jesus. seja salva. Torne-se, meu Senhor, filho e filha do Senhor, herdeiro da Em promessa nome de do Jesus. Senhor, herdeiro, meu Pai, das mansões celestiais, meu Deus, de uma nova vida com o Senhor, Para a pois glória do assim teu te santo pedimos nome, em Senhor. nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos por tudo. Eu creio, meu Pai, que o teu Espírito, que o Senhor visitou este coraçãozinho e que até o dia 26, ou nos batismos que teremos aqui na nossa sede, meu Deus, eu terei o imenso prazer de batizar este homem, esta mulher, esta jovem, Senhor. Em nome de Jesus. Para a glória do Senhor. Glória a Deus. E aquele que crê, diga amém. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Opa! Glória a Deus, amados. Creio que o Espírito Santo, ele visitou lares, famílias, vidas, e estaremos batizando em nome do Senhor Jesus. Gostaria de lembrar a todos que todos os domingos, aqui na nossa sede da Igreja Unidos em uma Só Fé, nós já intitulamos o Domingo da Salvação e do Fortalecimento Espiritual, né? Nós temos cultos às 8 horas da manhã, às 10 horas da manhã, portanto 2 cultos pela manhã no domingo e às 18 horas. Aqui na nossa sede, Rua João Fernandes Camisa Nova Júnior, número 795, no Jardim São Luís, Zona Sul de São Paulo. Aguardamos a todos, em nome de Jesus. E se você, porventura, não se inscreveu no nosso canal no YouTube, inscreva-se hoje mesmo. E não esqueça de apertar o sininho para você receber as notificações de quando um devocional, uma pregação, uma mensagem for colocada aqui no nosso canal no YouTube, tá bom? AP Anderson Camargo. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de todos, em nome do Senhor Jesus.